Quantas pessoas que vieram para Jesus, como eu vi, né, do sistema pagão, paganizado. A gente tem que se libertar de tudo, igreja. E não pensa os irmãos que é oração na cabeça, que liberta, que não é. O que liberta as pessoas dessas marcas é a verdade. Só a verdade liberta. Você veio do sistema pagão. O sistema pagão colocou Jesus como pessoa. Acredito que a maioria dos pastores vieram do sistema pagão. São poucos pastores que nasceram no berço, ali são pastores, filhos de pastores, são poucos. A maioria dos pastores no Brasil, eles vieram lá do sistema paganizado. Todos eles tratando Jesus como segunda pessoa. Aí chega na religião e continua. Se a pessoa encontrar um pastor, por exemplo, no meu caso, que eu não prego Jesus como segunda pessoa, porque Deus me libertou disso, então as pessoas vão ficar zangadas comigo. Eu já deixei vários pastores zangados comigo, revoltados. Eles têm vontade de pegar a minha cabeça e trouxer assim, ó. Entende, irmão? Então uma pessoa vem de um sistema e continua defendendo aquilo. Ora, o cristão tem que correr imediatamente para as Escrituras. A Bíblia diz assim, olha, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Você sabe o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é buscar o conhecimento de Deus. Todo cristão deve conhecer Deus. A APDS, Igreja, Deus, Igreja é Pastor Eliezer. Eu não entendi aquele nome. A paz do Senhor Jesus Cristo. É, né? Amém. Amém, Mamãe Maria, que você resumiu aí as palavras, né? A paz e o Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, igreja. Observa. Você veio de um paganismo. Você vivia 24 horas dizendo, chamando Maria. Quando você estava alegre, você dizia Ave Maria. Quando você estava zangado, você dizia Ixi Maria. Aí você vem para Jesus. Aí Deus vai te libertar desse hábito. Isso aí é um hábito pagão. Agora pega a tua caneta, pega a canetinha, igreja, e escreva. Vamos lá. Escreva. Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela, povo meu. Olha que Deus está tratando com você, com o povo dele. Deus está tratando conosco. Sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Sai dela. O sentido dessa palavra, o significado dessa palavra, sai dela, isso fala de hábitos, costumes e prática. Hábitos, costumes e prática. Então tem pessoas que vieram do paganismo e ainda continua com Ave Maria, minha Nossa Senhora. Já outros abandonaram o Ave Maria, minha Nossa Senhora, mas continua ainda com aquele argumento de que Jesus é uma segunda pessoa, que também é um argumento pagão do sistema paganizado. Então o cristão precisa se libertar de tudo isso. Você tem que entender que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. E Cristo e o Espírito Santo não está falando de duas pessoas, está falando do Senhor e o seu Espírito. O Pai a quem ele se reporta é o seu próprio Espírito. É só você mergulhar nas Escrituras. É só você fazer uma análise da Bíblia. Você estudar a Bíblia. Ver o que as Escrituras falam. Entra comigo, vamos lá. Olha, a referência que é pregada por muitas lideranças, pastores que defendem a doutrina romana,
eles pegam João 14, versículo 16. Olha lá. Vou e enviarei outro consolador. Eita, isso aqui é um prato, irmão. O sistema romano pegou isso aqui e se montou-se em cima, irmão. Só que é preciso ler o versículo 17 e o 18. O 17 fala que o outro consolador, o discípulo já conhecia. Irmão, como é que é outro e o discípulo já conhecia? Então, nós não podemos interpretar essa questão outro, colocando aqui uma outra divindade. Quando Jesus disse que era outro, ele está falando aqui no campo espiritual, porque no campo físico, ele já estava ali. Olha, o Espírito que o mundo não pode receber. Olha aqui, o outro Espírito que Jesus disse que ia mandar. O outro Espírito que viria. Olha o 17 aí. O Espírito que o mundo não pode receber, porque não vê. Mas vós o conheceis. Olha aí, ó. Jesus disse que era outro que viria, e ele está dizendo que o discípulo já conhecia. Então ele está falando dele, igreja. Veja a parte B do versículo aí, ó. Porque habita convosco, estava presente ali. Jesus está falando dele mesmo. E estará em vós, dentro de vocês. Ora, quem habita na igreja é Jesus Cristo. Você quer ver? Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 9. Cristo em vós. Quem é Cristo em nós? Você sabe quem é Cristo em nós? 1 Coríntios 3,16, Paulo fala que nós somos morada do Espírito Santo. Então, Cristo em nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós é Jesus Cristo. Caneta, 2 Coríntios 13, versículo 8. Provai a vós mesmo, ou não saber quanto a vocês mesmos, que Jesus Cristo está em vós, ou se tendes caído. Ora, o Espírito Santo em nós é Jesus Cristo, igreja. A Bíblia fala de Jesus o tempo todo. Glória a Deus. Então a pessoa vem do sistema paganizado, onde eles colocaram o Espírito Santo como terceira pessoa, colocaram o Senhor Jesus como segunda pessoa, e a pessoa vem para Jesus, está aqui com Jesus, e ainda continua com isso na cabeça, do sistema romano. Essa foi a interpretação que eles tiveram. Deus não revelou nada para o sistema romano. Deus revela para você. Deus revela para aqueles que se convertem, abandonam a idolatria, a feitiçaria, tudo isso que está relacionado ao paganismo, todas essas coisas, o cristão abandona tudo só por amor a Jesus. A igreja de Jesus não é uma igreja adúltera. Ela não pode estar olhando Jesus e pensando no outro Deus. O sistema romano colocou 3 deuses. O sistema romano, na Bíblia, é tratado de uma mulher adúltera. A mulher que olha para mais de um homem, ela é adúltera. Nós temos que olhar somente para Jesus, é o que diz a Bíblia. Olheis para mim, singular, todos os termos da terra e sereis salvo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, ele aponta para dentro dele, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Olha, o Pai aqui é o seu próprio Espírito, ele está apontando o seu próprio Espírito, e está dizendo que o Pai, tratando de Pai. Então vamos lá. Quando a igreja coloca a visão em 3 divindades, ela tem uma visão adúltera. Quem fez isso foi o sistema romano, paganizou a humanidade. Pode acreditar. Quando a igreja tem na mente a visão em 3 divindades, é uma visão adúltera. Se você olhar para Deus, para Jesus Cristo, que é o nosso Deus, aí não está conformado com ele, tem que ter outro e mais outro, essa é uma visão adúltera.
A igreja vai casar com Deus, não é com deuses. E tudo isso precisa ser visto. Você só descobre essas coisas se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Se você não buscar, você não vai entender nunca. Eu conheço pastor de cabelo branco e não entendem nada, porque não buscam o reino de Deus em primeiro lugar. Eu quero saber. A Bíblia diz que só tem um Deus. E se Jesus é o nosso Deus, então Jesus é o Deus da Bíblia. Só tem um Deus. E Deus é Espírito. Se tem 3 deuses, então tem 3 Espíritos. A Bíblia só fala de um Espírito em relação à divindade. A Bíblia só fala de um trono em relação à divindade. Se tem 3 deuses, então precisava ter 3 tronos ou 2 tronos. Não tem. Em relação à divindade, não. Em relação aos anciãos, tudo bem, tem 24 tronos no céu. Mas em relação à divindade, só tem um trono. Caneta, igreja, caneta. Apocalipse 3, Apocalipse 4, e versículo 2. João disse: eu fui arrebatado para o céu. E lá eu vi um trono e um assentado sobre ele. Olha, o Novo Testamento não pode contrariar o Velho Testamento. O Velho Testamento não pode contrariar o Novo Testamento. Então aproveita a caneta e anota. 2 Crônicas 6 e 14. E cima no céu, na terra, embaixo da terra, não há outro Deus fora de ti. Deus, ó. Fora de ti, corpo. Só tem um Deus, ó. Quando você vai para Isaías capítulo 6, versículo 1, diz a Bíblia: no dia que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, o singular, o Senhor, no alto e sublime trono. Só tem um Senhor, só tem um trono. Aí você vai estudar o Apocalipse, você vai se deparar só com um trono. Trono de Deus e do Cordeiro. O Cordeiro é a parte externa e Deus é a parte interna. O Espírito Santo é que é Deus. O corpo que Deus gerou no ventre de Maria, um corpo humano, carne, é tratado de cordeiro, é tratado de lâmpada. Pode acreditar no que eu estou lhe dizendo. Quando a igreja chegar no céu, ela vai ver um Deus, irmão. Essa questão de 3 deuses, tudo é uma visão do paganismo. E 90% dos pastores estão envolvidos com ela. 90%. dos que se dizem pregadores do Evangelho estão ajudando o sistema romano a paganizar as pessoas. Só tem um Deus. O próprio Senhor Jesus disse que não se pode servir a 2 senhores. Sabe o que eu já vi aqui no estado do Ceará, irmão? Crente dizer assim, ó. Olha o crente aí, ó. Pastor Elias, hoje é o culto do Pai. Amanhã é o culto do Filho. Depois é o culto do Espírito. Olha aí, irmão. Eles já estão pedindo dízimo para 3 deuses. O dízimo do Pai, o dízimo do Filho e o dízimo do Espírito, irmão. Não vão entender nunca, mas nunca. Por quê? Porque eles não buscam o reino de Deus. Não buscam. E eu conheci vários irmãos que oravam bastante, mas altamente ignorantes. Quanto mais oravam, mais ignorante ficavam, porque despreza o conhecimento, despreza a verdade. Quando Jesus fala, buscai o reino de Deus, ele está falando da verdade. Todo cristão tem que ter sede pela verdade. Vem cá, meu irmão. Jesus é a segunda pessoa, onde é que está escrito? Vem cá, pastor, me diga onde é que está escrito. Qual livro da Bíblia o senhor encontrou Jesus como segunda pessoa? Qual livro? Só tem um livro, irmão, que tem Jesus como segunda pessoa. Está aqui, ó. Nesse livro aqui, criado pelos homens. Esse livro aqui defende a igreja paganizada. Olha,
A igreja que a teologia do homem protege, defende, é a igreja apóstata, aquela que se apostatou do verdadeiro evangelho. Essa teologia protege essa religião, sistema romano. Foi lá que foi criado, sabe quando? Quando Lutero, pronto, é aqui que eu vou acabar de esbagaçar tudo, irmão. Quando Lutero descobriu o erro do sistema romano, ele colocou no papelzinho, escreveu 95 teses erradas do sistema romano católico, pregada no altar como doutrina de Deus. Eu estou falando de 95 teses erradas. Ele colocou bem na frente da igreja, escreveu e colocou lá, subiu no altar da igreja de Hindenburg, e ele pregou as 95 teses erradas do sistema romano, que desviou a igreja, levou a igreja para bem distante do Senhor. Sabe o que aconteceu? O Papa Leão tentou de todas as formas matar Lutero, mas não conseguiu. Porque o rei da Alemanha guardou ele por um ano, 365 dias. E durante esses dias, Lutero traduziu a Bíblia lá de Roma para a linguagem do povo lá da Alemanha. Esse era o maior medo do Papa. O maior medo do Papa é que a Bíblia fosse traduzida para as demais línguas. Esse era o maior medo deles. E a Bíblia chegou até nós, e o crente está com a Bíblia e parece que ele não quer entender a Bíblia. Olhe para cá, igreja. Olhe para cá. Tem quantos filhos na sua casa? Você é o primeiro filho da sua casa? Então a primazia te pertence, porque você é primeiro. Olha para cá. O segundo filho merece a primazia? Olha para cá. Não. A primazia é de quem é primeiro. Sabe o que a Igreja Católica fez? Igreja Católica não, os papas. Sabe o que eles fizeram? A igreja, coitada, irmão, só recebe, só se alimenta. A culpa são deles. Olhe para cá. Sabe o que os papas fizeram? Colocaram Jesus como segunda pessoa. O Atanásio fez isso no ano 381 depois de Cristo. Ele colocou Jesus. Não, foi o Constantino. No ano 325. Ele colocou Jesus como segunda pessoa, o Pai como a primeira e Maria como a terceira divindade. No ano 381, Atanásio tirou Maria da posição de deusa, né? E colocou Maria como mãe de Deus. E ela fez o quê? Sabe o que ele fez? Deixou Deus como uma pessoa, Jesus como outra, e colocou agora o Espírito Santo como terceira pessoa. É o sistema romano, irmão. Está tudo aí, irmão. Tudo está diante dos seus olhos. Jesus disse que viria a hora em que tudo seria revelado. Está tudo revelado, igreja. Só não se salva quem não quer. Ninguém pode acusar Deus. Olha para cá. Jesus, se Jesus fosse segunda pessoa, toda a escritura estaria errada. Eu vou repetir o que falei, está sendo gravado. Olha, se Jesus fosse uma segunda pessoa, toda a escritura do Velho e Novo Testamento estava tudo errado. Não valia a pena você ler Bíblia. Se Jesus fosse segunda pessoa. Quem colocou Jesus como segunda pessoa foi o diabo. Foi Satanás que fez isso. Toda mentira provém do diabo. E ele usou alguém para fazer isso.
Veja agora Jesus, pega a caneta, olha Jesus agora comigo, olha Jesus. Olha aí para Jesus. João 1,30. Eu não vou cansar de mostrar essa referência, irmão. Se eu puder mostrar toda noite, eu mostro. João 1,30. Olha Jesus aí, olha o João Batista aí. É dele a primazia. Dele quem? De Jesus. Porque ele é primeiro. Você sabe quem é João Batista? João Batista é o cúmulo dos profetas. Ele é a base sustentadora. Você pega Mateus 17, você sabe quem foi que se apresentou para Jesus? 2 homens se apresentou para Jesus. Moisés, representando a lei, e Elias, representando os profetas. Você sabe quem é João Batista? João Batista, Jesus disse que João Batista é o Elias. O cúmulo dos profetas, a base sustentadora, está dizendo que é de Jesus a primazia, porque ele é primeiro. Todos os profetas declararam que Jesus é primeiro. Nunca foi segunda pessoa. Caneta, anota, igreja, anota. Colossenses 1,18. Olha Paulo aí, ó. Jesus em tudo tem a preeminência, em tudo ele é primeiro. Paulo diz que Jesus nunca foi segunda pessoa. E sabe o que Paulo falou? Em Gálatas capítulo 1, versículo 7 e 8, ele diz: ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um outro evangelho, além desse que eu estou pregando, seja anátema. Paulo está dizendo que aquelas pessoas que declaram que Jesus é a segunda pessoa, o diabo está na vida deles. É Paulo que está falando. Anátema é isso. Agora, vejam o que disse Jesus, Apocalipse 1,17. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Quem está falando aí é Jesus, igreja. Ele está dizendo que ele é o primeiro e o último. Ele nunca foi segunda pessoa. Satanás tirou Jesus e colocou como segunda pessoa dentro da religião que ele enganou, religião romana. Satanás também enganou a sua religião, meu irmão? O seu pastor também está enganado? Quem trata Jesus de segunda pessoa, irmão, está chamando todos os profetas de mentiroso, está chamando os discípulos de mentiroso, está chamando o próprio Jesus de mentiroso. Olha para você, igreja. Você está buscando o reino de Deus? Buscar o reino de Deus é buscar o conhecimento do Senhor, a sua justiça. A justiça é a verdade, a sua palavra. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Tem pessoas que não sabem nem o que é o reino de Deus, nem o que é a justiça. O reino de Deus e a justiça é o que nós estamos falando aqui. Então vamos continuar a igreja. Cristina Silva, paz do Senhor. José Roberto, paz do Senhor Jesus. Veja. Olhe para você. Deseja o céu. 21 do Apocalipse, versículo 8, diz que os mentirosos ficam de fora. Quando o cristão trata Jesus de segunda pessoa, ele é um tremendo de um vilão, de um mentiroso. Eu vejo aqui pastores que oram, expulsam demônio, e acontece um bocado de coisa quando ele está orando, tratando Jesus de segunda pessoa. São mentirosos. Por isso que eu não acredito. Eu não acredito. Para me ver um milagre, eu disse, isso aqui é Deus. A pessoa tem que estar falando verdade. Porque não pode sair água doce de uma fonte salgada. Não tem como. Satanás engana aos milhares. Irmão, João 7, versículo 38, disse Jesus: quem crê em mim, como diz as Escrituras.
Aonde foi que Jesus disse que ele é a segunda pessoa? Aonde é que está escrito que Jesus é a segunda pessoa? Em canto nenhum, irmão. Na Bíblia não tem. Não se pode pregar aquilo que a Bíblia não diz. Não se pode falar aquilo que a Bíblia não fala. 22 do Apocalipse, verso 18 e 19. Ai daquele que acrescenta. Ai daquele que diminui. Aquele que acrescenta será acrescentado as pragas. E aquele que diminui será tirada a sua parte da árvore da vida. Você já percebeu que muitos pastores morrem com doenças tão terríveis? Você não tem ideia, irmão. De muitos já estão recebendo julgamento aqui na terra. Juízo aqui na terra. Passaram o tempo todo mentindo para a igreja. Ensinando a igreja errada. Ensinando a igreja a desonrar a pessoa de Jesus. Irmão, nós temos que honrar Jesus Cristo. Nós temos que amar Jesus Cristo acima da nossa família, acima dos nossos pais. Olha aqui, ó. Olha o Deus da primazia aí, olha o Deus da primazia. Olha Jesus aí. Aquele que não deixar amor de pai, de mãe, por amor de mim, não é digno de ser meu. Você sabe o que significa? Você quer aprender? Quem serve a Jesus não pode ter pai e mãe como primazia. Você não sabia disso, né? Quem serve o Senhor Jesus não pode ter papai nem mamãe como primazia. Quem serve o Senhor Jesus tem que ter Jesus como primazia, como primeiro na sua vida. Se você não sabia, está sabendo agora. Talvez, igreja, quando o sistema romano colocou Jesus como segunda pessoa, aqui está o fim da igreja. O fim. Aqui está uma das piores heresias de toda a história do cristianismo. Quando eles colocaram Jesus como segunda pessoa. Você sabe onde é que a Bíblia diz isso? Caneta, igreja, para anotar. Milton Batalha, paz do Senhor, meu querido. Um dia eu vou conhecer vocês pessoalmente em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Veja lá. Abra a Bíblia, escreva. Romanos capítulo 1, do 21 ao versículo 25, igreja. Olha aí, ó. Paulo falando para a igreja de Roma, que é exatamente essa igreja que aí está, que na época era uma igreja totalmente voltada para o Evangelho. Olha Paulo falando aí para ela, ó. Tendo conhecido a verdade, Paulo diz que eles conheceram Deus, mas não glorificaram como Deus. Antes, os seus raciocínios ficaram embotados, de sábio tornaram-se louco. Diz o apóstolo Paulo que eles trocaram a verdade. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos e irmãs. Maravilha, olha. Trocaram a verdade pela mentira e amaram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Eu vou repetir com calma. Eu não preciso de pressa. Calmo, com calma. Olha, trocar a verdade pela mentira. Qual é a verdade sobre Jesus? É que é dele a primazia, porque ele é primeiro. O que é a mentira aqui? O que foi que eles trocaram aqui? Eles deixaram de declarar que Jesus é primeiro para declarar que Jesus Cristo é segundo. Aqui é trocar a verdade pela mentira. E amar e servir mais a criatura. Aqueles que interpretaram dessa forma, aqueles que escreveram isso, aqueles que anotaram isso, eles dão mais credibilidade a essas coisas do que a palavra escrita. O que eu lamento aqui, irmão, é que centenas de pastores estão protegendo essas heresias.
na minha assembleia onde eu aceitei Jesus, eles protegem essa heresia. Aliás, em todas as igrejas, nós, aqui no Brasil, talvez nós temos 9%, acho que não chega a ser 10% não, 2%, 3%, que defende a verdade como ela é. O resto está tudo agarrado com o sistema pagão, do sistema romano. E parece que não quero deixar. Olhe para mim, eu preguei purgatório. Não tem purgatório na Bíblia. Eu preguei um Deus triangulado. Não tem Deus triangulado na Bíblia. O Deus triangulado é do Egito. Esse Pai, esse Filho, esse Espírito que o sistema romano prega é do Egito. Busca na história. Vai lá. Busca, igreja. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. É buscar o conhecimento para você ficar livre disto. Amando Jesus. No céu não entra nada impuro. A igreja imaculada, ela vai casar com Jesus. A sua visão é Jesus. Eu vou mostrar para os irmãos aqui a impureza dos discípulos. Você quer ver comigo a impureza dos discípulos? Vamos lá. Olha aqui a impureza dos discípulos. João 14, versículos 7, 8 e 9. Olha o versículo 7. Olha, irmão. Olha o versículo 7. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Oh, glória! Jesus está dizendo para o discípulo que eles estão vendo o Pai. Ele acabou de se revelar para o discípulo que ele é o Pai. Olha aí o versículo 8. Olha aí a impureza dos discípulos. Senhor, mostra para nós o Pai, isso nos basta. Sabe o que é isso, igreja? A mente deles estava fechada. E quem fecha a mente de um ser humano é a incredulidade. E a incredulidade é uma obra do diabo. 2 Coríntios 4,4. Satanás cegou a mente dos incrédulos. Jesus acabou de dizer que eles estavam vendo o Pai. E Jesus fechou a boca. Quando Jesus fechou a boca, o Filipe diz: Senhor, mostra para nós o Pai. Em outras palavras, eu não acredito que o Senhor é o Pai. É exatamente o que acontece com centenas de crentes, irmão. Eles brigam dizendo que Jesus não é o Pai. Entenderam agora por que Osíris saiu aqui? Por causa disso. Eles não acreditam que Jesus é o Pai. Eu amo todos os meus irmãos, estou aqui pronto para responder pergunta. Nunca trate Jesus de segunda pessoa, meu irmão, porque é o mesmo que você chamar Jesus de mentiroso. Ele nunca foi segunda pessoa. Ele é o Deus da primazia, o Deus da igreja, aquele que não deixar amor de pai, amor de mãe. Ele tocou nas coisas mais importantes que você tem como primazia para a sua vida, que é papai e mamãe. Ele disse: aquele que não deixar amor de pai, de mãe, por amor de mim, a primazia me pertence. Se você me ama, você tem que entender isto. É o que Jesus está falando, transmitindo. Quantos cristãos que foram ensinados numa escola bíblica dominical de que Jesus é uma segunda pessoa, irmão. Se tratam Jesus como segunda pessoa, irmão. Isso é brincadeira, igreja. Sabe? Isso dá vontade de chorar, igreja. Jesus nunca foi segunda pessoa. Irmão Cosmo Camargo, um abraço, meu amado. A paz do Senhor.
Maravilha. Está chegando 12 horas, irmão. Eu amo a palavra de Deus. Você não ama? Irmão, já vi crente assim na igreja. Ó. Tem crente que chega na igreja, quando é na hora do louvor, irmão, estão lá sapecando tudo, sabe, irmão? É uma alegria tremenda na hora dos cânticos. Chora e tanta coisa. Na hora da palavra de Deus, mas ficam olhando para o relógio. Orando para o pregador se calar. São crentes a caminho do inferno, irmão. Pode acreditar. São crentes a caminho do inferno. Não amam a palavra de Deus. José Walter Silva, um abraço, meu irmão.